Olá, galerinha! Eu sou a professora Cristiane, de História, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do nono ano. Vamos ver um pouquinho sobre o governo de Vargas, o governo provisório, o governo constitucional e também vamos falar um pouquinho sobre o Estado Novo. Vamos lá? Então, o objetivo dessa aula, basicamente, vai ser analisar a política econômica e social que aconteceu no Brasil sob a liderança de Getúlio Vargas, abrangendo o governo provisório, constitucional e também o golpe do Estado Novo. Então, Vargas, quando ele governou, foi um período muito significativo. Ele foi marcado por várias revoltas, porém, também teve várias conquistas durante o governo Vargas. Então, na década de 1930, o Brasil ele passou por muitos problemas políticos e sociais, onde teve a pós-revolução de 1930. Com as diferentes políticas, Vargas ele trouxe um impacto diferente para a sociedade econômica e a forma de governo dele foi totalmente diferente daquela que a população estava acostumada na época. Então, o governo provisório de Vargas, ele durou de 1930 até o ano de 1934. E como destaque desse governo, teve a consolidação do poder após a Revolução de 1930, o rompimento com a política do café com leite, né? Que a política do café com leite nada mais era do que épocas governantes de São Paulo, que eram grandes produtores de café, dominavam a política. Outra eleição era colocado um governante de Minas, que era um grande produtor de leite. Então, era feito uma espécie de um revezamento entre São Paulo e Minas para se manter no poder. Nesse período também a gente tinha o voto de cabresto, onde os fazendeiros, eles compravam os votos. Eles obrigavam seus funcionários, as pessoas que eles tinham mais convívio, a votar em seus candidatos para que esses pudessem se eleger. Então, aí o voto de cabresto era uma espécie de um voto aberto, onde todo mundo sabia ali quem os eleitores estavam votando. Então, quando Vargas assumiu, ele quebrou essa república do café com leite, porque ele não era nem mineiro e muito menos paulista, né? Teve também a implantação do Código Eleitoral no ano de 1932, junto com a Justiça Eleitoral. E veio daí o voto secreto. Então, Vargas deu um golpe para que ele pudesse se manter no governo e também a população que votasse nele não fosse oprimida. Teve também a elaboração de uma nova Constituição, que ficou conhecida como Constituição de 1934, com a influência do cooperativismo, mas também, né, vindo de Vargas, não podia faltar ali o autoritarismo. Então, a gente teve como exemplo desse período ali do governo provisório a quebra da Bolsa de Valores. A quebra da Bolsa de Valores aconteceu ali no ano de 1929 e, com isso, afetou completamente, desestabilizou a exportação de café e, consequentemente, os grandes fazendeiros que produziam apenas café ficaram financeiramente prejudicados. Então, eles acabaram quebrando. Muitos deles tiveram que vender tudo que eles tinham para poder se manter. Perderam várias e várias milhões de sacas de café e isso foi uma grande crise no país nesse período. Vargas ele aproveitou desse contexto econômico para promover o seu governo, tentando centralizar ali e afetando a estrutura política nacional. Então, ele usou dessa crise econômica para que ele pudesse se manter no poder, trazer a população para o seu lado e conseguir se equilibrar ali no governo por mais alguns anos. Aí, no ano de 1934, Vargas criou o governo constitucional, onde ele fez uma promulgação da Constituição de 34, influenciado pela Constituição de Vilmar, trazendo avanços sociais como a legislação trabalhista, que, graças a essa legislação trabalhista de 34, acabou influenciando muito
na nossa legislação trabalhista hoje. Então, várias leis que a gente tem que beneficiam o trabalhador hoje, ela foi criada lá no ano de 1934. O crescimento da polarização política e a emergência de movimentos e a integralidade brasileira. Então, foi criada nesse mesmo período a Aliança Nacional Libertadora, tá? E foi instaurado também o Estado Novo. Então, Vargas, ele fez uma manobra política, deu uma espécie de um golpe ali, utilizando o medo do comunismo para ganhar o apoio do Congresso e conseguir se manter no governo. Então, ele foi ali, nesse período do governo constitucional, ele durou de 1934 até mais ou menos ali 1937. Um exemplo desse governo constitucional foi que em 1935 foi instaurado a comunista, uma tentativa de revolta organizada pela Aliança Nacional Libertadora, até então conhecida como ANL, que foi usada como um pretexto para que Vargas ele conseguisse intensificar o seu controle sobre a nação. Então, ele deu um golpe ali para que ele conseguisse se manter no poder e trazer a população para o seu lado como se ele fosse ali um coitado, ele estivesse sendo vítima de um golpe. O Estado Novo já foi um pouquinho mais além. Então, ele durou de 1937 a 1945. Então, ficou conhecido pelo golpe de 37, onde teve a instauração do Estado Novo, com a ortogação da Constituição centralizadora e, claro, vindo de Vargas, né, autoritária também. O fortalecimento das propagandas governamentais, aonde ele criou um departamento de imprensa do governo, que ficou conhecido como a DIP, esse departamento de imprensa e propaganda, própria do governo da época. Políticas econômicas nacionalistas, o fomento à industrialização, então começou a crescer, né, a industrialização no nosso país, criação de empresas estatais, como foi o caso da CSN e também a Vale do Rio Doce. Um exemplo desse departamento de imprensa que ele criou ali para elevar a imagem dele foi a propaganda que criou a imagem de Vargas como sendo o pai dos pobres. Então, a população tinha aquela ideia de que Vargas ele defendia os pobres da opressão, aonde ele utilizou essa mídia para ele se manter no governo, ali no poder, e ser considerado um deus dos pobres. Teve um legado, né, que ele acabou deixando, que, como eu falei, ela afeta até hoje as nossas leis, que foi a Constituição criada por Vargas, as leis trabalhistas. Então, teve a consolidação dessas leis, a formação do Estado intervencionalista e o papel do governo na economia, onde ele estabeleceu bases do desenvolvimento industrial. Lógico que o autoritarismo de Vargas, ele acabou afetando bastante também ali na questão social, né? E os precedentes para o futuro regime da ditadura militar, que também foi um período bem crítico da nossa história brasileira. Então, como exemplos ali, a gente tem as leis trabalhistas, que eu já falei, porque antes os trabalhadores eles tinham que trabalhar em torno de 16 horas por dia, sem descanso, sem nenhum benefício, sem férias remuneradas. Na verdade, sem férias, muito menos remuneradas, né? E com a Constituição Trabalhista, então, os trabalhadores eles adquiriram o direito a férias remuneradas e uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Antes dessa Constituição, antes dessas leis trabalhistas, os operários eles tinham que trabalhar 16 horas por dia, não importava se fossem jovens, velhos, crianças, mulheres, homens, era igual para todo mundo. A partir da lei trabalhista, a partir da Constituição, isso acabou se invertendo um pouquinho e acabou melhorando para a população mais carente. Então, vamos lá para o resumo da nossa aula de hoje. Então, a gente viu na nossa aula de hoje que a Era Vargas ela foi marcada por várias reformas estruturais, centralizando o poder e teve muitas mudanças significativas na economia social brasileira. As políticas
trazidas por Vargas, especialmente as laborais e econômicas, elas têm um contexto até os dias atuais que moldaram a sociedade da época e continuam moldando e influenciando na nossa sociedade atual. E a manipulação das propagandas e do autoritarismo do Estado Novo em favor do governo, deixando legado obviamente na história política do nosso país. Então, foram marcos positivos, mas também teve alguns marcos ali nem tão positivos assim, né? E como não poderia faltar, vamos lá para os nossos exercícios. Então, no caderno de história, vocês vão copiar e responder as 3 questõezinhas ali disponíveis. Descreva uma medida adotada por Getúlio Vargas no governo provisório que contribuiu para a centralização do poder. Explique como o governo constitucional de 1934 refletiu as tensões ideológicas do período do governo constitucional. E, por último, cite uma consequência importante do autoritarismo do Estado Novo para a sociedade brasileira. Então, eu vou deixar disponível lá no Class essas atividades, vocês vão ter acesso a elas, aos slides, para que vocês consigam copiar e responder, tá bom? Beijo e até a próxima aula!